que são fontes de energia renováveis? As fontes de energia renováveis são aquelas que não se esgotam ou que podem se renovar naturalmente no meio ambiente. Energia solar. O Sol é a maior fonte de energia renovável disponível ao homem e o qual é utilizado desde os primórdios da nossa civilização. Seus raios carregam as duas formas de energia solar existentes, luz e calor, que podem ser aproveitadas para aquecimento ou geração de energia. O uso da energia solar vem crescendo exponencialmente, tanto em usinas como no setor elétrico, como em residências, empresas e indústrias, por conta dos seus diversos benefícios financeiros e ambientais. Hoje, existem três principais tecnologias movidas por energia solar: a fotovoltaica, a térmica e a heliotérmica. Na fotovoltaica, utiliza-se painéis solares, fabricados com materiais semicondutores, cristais de silício, na maioria das vezes, que convertem a luz diretamente em energia elétrica por meio de um processo chamado efeito fotovoltaico. Depois de gerada, a energia passa por outro equipamento, o inversor, que adapta a sua corrente para que ela possa ser consumida por qualquer tipo de aparelho elétrico. Em todo o mundo, a energia fotovoltaica já é uma das fontes renováveis para geração elétrica mais utilizadas devido aos baixos custos da sua produção e à grande disponibilidade de sol no planeta. Os painéis fotovoltaicos são utilizados tanto em grandes usinas como em projetos residenciais e comerciais, trazendo economia para os consumidores que geram sua própria energia com eles. A energia solar térmica, por sua vez, é a capacitação do calor proveniente dos raios solares para aquecimento da água e outros elementos, feita por meio dos chamados coletores solares. Dentre as três tecnologias solares, a térmica é a mais antiga, simples e de menor custo, já sendo utilizada há muitos anos no Brasil, para aquecimento de água em casas e empresas. Por fim, a tecnologia heliotérmica é a utilização do calor do Sol para a geração de vapor, que depois alimenta as turbinas responsáveis pela geração de energia elétrica. Nos projetos termosolares são utilizados espelhos coletores, que captam e direcionam a luz do Sol de forma concentrada em um receptor, no qual está o líquido que será aquecido para a geração do vapor. Através de tubulações, o vapor chega à turbina e a energia elétrica é gerada. Devido à complexidade da sua tecnologia e à quantidade de espelhos necessários, a energia térmica concentrada é utilizada somente em projetos de grandes usinas. Energia eólica. A energia eólica é a força cinética proveniente dos ventos, sendo outra fonte renovável e praticamente inesgotável, disponível ao homem, utilizada há milhares de anos. Atualmente, a maior utilização de energia eólica é destinada à produção elétrica, por meio de tecnologia de aerogeradores, também chamados de turbinas eólicas. Nas torres eólicas, a força dos ventos é captada pelas pás das turbinas, que giram produzindo energia mecânica. Em seguida, essa força mecânica é convertida em energia elétrica por meio de um gerador. A energia eólica, assim como a solares fotovoltaica, apresenta forte crescimento em todo o mundo devido aos baixos custos da sua produção elétrica e ao grande potencial de sua fonte. No entanto, a disponibilidade da energia eólica não é homogênea como a radiação solar, o que
torna a aplicação dos aerogeradores viáveis somente em locais com boa incidência de ventos. Assim, o uso mais comum da energia eólica é feita dos grandes parques eólicos, normalmente instalados nas regiões costeiras, onshore e offshore, sobre as águas do mar. Energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é a força potencial das águas represadas de rios que são utilizadas pelas usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica. Nessas construções, uma barragem é erguida para construir a passagem da água, criando um desnível entre a represa e o curso do rio, através de condutores na barragem. A água é liberada e seu movimento cria uma força cinética, que é captada por turbinas para depois ser transformada em eletricidade por meio de geradores elétricos. O aconselhável é que as barragens estejam postas em rios com desníveis para que a superfície inundada seja menor. No Brasil, que possui um dos maiores potenciais hídricos do mundo, a energia hidrelétrica responde pela maioria das partes da sua matriz elétrica, com mais de 60% de toda a produção do país. No entanto, os períodos de seca cada vez mais severos nas regiões hidrográficas criaram uma necessidade urgente por fontes de energia alternativas para diversificar a matriz. Além disso, os impactos naturais causados pelas construções de grandes barragens inviabilizam novos projetos hídricos no país, que possui grande oferta de outras fontes de energia mais sustentáveis, como a energia solar e eólica. Energia de biomassa. A energia gerada por biomassa é proveniente da queima de matérias orgânicas, como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais. A queima desses materiais gera calor, utilizado para a produção de vapor, que alimenta turbinas para geração elétrica ou sistemas de aquecimento. Os processos mais utilizados para a produção de energia por meio da biomassa são pirólise, gasificação e combustão. A biomassa é considerada uma fonte de energia renovável, pois as matérias orgânicas utilizadas podem ser replantadas e cultivadas, consumindo em seu processo de fotossíntese boa parte do dióxido de carbono emitido em sua queima. No entanto, estudos apontam que a queima da biomassa também libera outros gases poluentes, como enxofre e metano, além de emitir grandes quantidades de materiais particulados, que está associada a vários tipos de doenças registradas por pessoas que trabalham e residem perto dessas usinas. O território brasileiro tem destaque na produção de biomassa, por conta da diversidade de áreas cultiváveis e clima favorável. No país, aproximadamente 9% da energia elétrica é gerada a partir da biomassa, que também é muito utilizada para a produção de biocombustíveis, como a cana-de-açúcar para o etanol. Fontes de energia não renováveis. Carvão mineral. Assim como o petróleo e o gás natural, o carvão mineral é um recurso não renovável, originado a partir de decomposição de matéria orgânica, resto de árvores e plantas, ao longo de milhões de anos. O carvão é um dos combustíveis fósseis mais abundantes no planeta, sendo também uma das primeiras fontes de energia não renovável utilizadas pelo homem. Seu uso disparou com a renovação industrial no século XVIII, quando foi muito utilizado
para alimentar as máquinas a vapor. Hoje, o carvão é predominantemente utilizado na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas e siderúrgicas, sendo a fonte não renovável com maior participação na matriz elétrica mundial. Energia nuclear. A energia nuclear é uma fonte de grande potencial elétrico, porém com muitos riscos, que é gerado a partir da sua fissão nuclear de elementos radioativos como o urânio e o tório. O processo de geração elétrica das usinas nucleares segue o mesmo princípio das termoelétricas, porém utilizando a explosão nuclear como fonte de calor para criar o vapor que, em seguida, alimenta as turbinas e os geradores elétricos. Ao contrário dos combustíveis fósseis, a energia nuclear não libera gases de efeito estufa, mas possui alto risco de gerar acidentes nucleares, como o famoso caso de Chernobyl, na Ucrânia. Além disso, a energia nuclear não pode ser considerada uma fonte renovável, como costumam afirmar, pois os elementos radioativos possuem reservas finitas na natureza. As vantagens da energia eólica. É considerada uma fonte limpa, por não emitir gases poluentes à atmosfera. A desvantagem. A instalação de aerogeradores eólicos provoca modificação na paisagem e prejudica a rota migratória das aves. Vantagem da energia solar. É uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas e apresenta bom custo-benefício. Desvantagem. O aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente seu uso. Vantagens na energia hidrelétrica. É uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação de curto prazo. Desvantagem. Provoca danos ambientais, impactando a biodiversidade e a população residente no local de construção das usinas. Vantagens da biomassa. É uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis a curto prazo. As desvantagens. Seu uso pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de águas utilizada. Pode provocar também aumento do desmatamento para a destinação de áreas para agricultura. As vantagens na energia nuclear. O uso dessa fonte de energia não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar o seu uso. As desvantagens. É uma energia cara em relação às outras fontes energéticas. Seu uso apresenta alto potencial de risco de acidentes nucleares.